O milagre que mudou a vida de Aline, quando a fé venceu a dor. Aline segurava o exame com as mãos trêmulas. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: síndrome de Alagille. Sua filha, Sofia, tem uma doença rara no fígado. Sem um transplante urgente, ela não sobrevive. O chão parecia sumir debaixo dos seus pés. Como uma mãe solteira, com um emprego de caixa de supermercado que mal pagava as contas, onde ela iria arrumar 300 mil reais para uma cirurgia? E mesmo que conseguisse, não havia doadores compatíveis na fila do SUS. A esperança estava se esvaindo. As noites viravam pesadelos. Sofia, uma menina de apenas 5 anos, já apresentava a pele amarelada, coçava-se até sangrar e mal tinha forças para brincar. Aline chorava escondido no banheiro do trabalho, pedindo a Deus uma saída. Até que, em um domingo de desespero, enquanto caminhaste pela rua, ouviu um coro vibrante vindo de um grande templo com as letras brilhantes: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus opera milagres. Algo dentro dela disse: entre. O primeiro passo para a fé. Aline nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Criada no catolicismo, suas orações eram silenciosas e solitárias. Mas naquele dia, ao cruzar a porta da Universal, sentiu algo diferente. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre libertação através da fé. As pessoas ao redor levantavam as mãos, choravam, gritavam glória a Deus, em uníssono. Uma mulher ao seu lado, percebendo sua expressão perdida, segurou sua mão e sussurrou: Irmã, aqui Jesus cura. Você vai ver. No final do culto, o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar. Aline hesitou, mas uma força a levou até lá. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e ungiu-a com óleo, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Senhor, eu não sei orar direito, mas salve a minha filha, foi tudo que conseguiu dizer entre lágrimas. Uma obreira a abraçou e disse: fique na corrente de oração hoje à noite. Deus vai te responder. A corrente que quebrou as correntes. Naquela noite, Aline voltou para a corrente de oração da meia-noite, um momento de clamor intenso onde os fiéis se unem em jejum e súplicas. O pastor explicou que a fé sem obras é morta e que ela precisava semear sua fé com o dízimo e ofertas, mesmo que fosse pouco. Deus multiplica o que você entrega a Ele, disse. Aline, com o coração apertado, colocou nas mãos do pastor as últimas economias que tinha, R$ 80, tudo o que sobrara do salário após pagar o aluguel e as medicações de Sofia. Enquanto oravam, o pastor declarou: há alguém aqui com uma criança doente no fígado. Deus está dizendo: eu sou o médico dos médicos. Essa criança vai viver. Aline caiu de joelhos. As pessoas ao redor começaram a clamar em línguas, algo que ela nunca tinha visto, mas que a encheu de uma paz inexplicável. Sofia será curada, o pastor profetizou, ungindo-a novamente com óleo. Volte na fogueira santa na sexta-feira. Não falte. A fogueira que consumiu a doença. Na fogueira santa, um culto de poder onde os demônios são expulsos e os milagres acontecem, Aline sentiu o ambiente carregado de uma energia sobrenatural. O pastor ordenou que todos que tinham enfermidades na família se levantassem. No nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença, ele gritou, enquanto batia no peito com a Bíblia. Aline levou a foto de Sofia ao altar. O pastor pegou a imagem, soprou sobre ela e declarou: em 3 dias, essa criança estará completamente curada. Marque um novo exame. Aline saiu do templo com lágrimas de gratidão. Em casa, Sofia, que há semanas não comia direito, pediu um prato de arroz. Mãe, minha barriga não dói mais, disse, sorrindo. Aline não dormiu naquela noite. Oração após oração, ela agradecia, mesmo com medo de ser um alívio temporário. O milagre confirmado. 3 dias depois, os exames de Sofia mostravam o impossível: as enzimas do fígado estavam normalizadas. O médico, atônito, disse que era um caso de remissão espontânea nunca visto antes. Aline não teve dúvidas, era o milagre de Deus. Naquele domingo, ela subiu ao altar da Universal com Sofia no colo, chorando diante de centenas de pessoas. Deus curou minha filha, gritou, enquanto o pastor levantava as mãos em louvor. Isso é obra do Espírito Santo, ele declarou. Quem tem fé, vê a glória de Deus. A vida de Aline mudou radicalmente.
Ela começou a frequentar as campanhas de fé, como a campanha dos 70x7 e a campanha de Israel, semeando ofertas com alegria. O que antes era escassez, virou abundância, conseguiu um emprego melhor, pagou as dívidas e até pôde matar a Sofia em uma escola particular. Deus não só curou minha filha, ele restaurou tudo, testemunhava emocionada nas reuniões. A lição que ficou. Hoje, Aline é uma obreira na Universal, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Ela aprendeu que 1. A fé sem ação é vazia, foi preciso ir à igreja, participar das correntes, semear mesmo no aperto. 2. Deus usa instrumentos, os pastores, a unção, a palavra profética foram canais para o milagre. 3. O milagre vem para quem persiste, que ela não desistiu após a primeira oração, voltou na fogueira, na vigília, na campanha. 4. A gratidão atrai mais bênçãos, depois da cura, ela não sumiu, ficou na casa de Deus, servindo. Muitas pessoas desistem quando não veem a resposta imediata, diz Aline aos que a procuram. Mas Deus tem o tempo certo. O que Ele promete, Ele cumpre. Basta acreditar. E toda vez que Sofia, agora uma menina saudável de 8 anos, corre pelos corredores da igreja brincando, Aline olha para o céu e sussurra: Obrigada, Senhor. Aqui, eu vi que milagres ainda acontecem. A vida de Aline mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma rotina de dor e desespero, agora se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. Mas ela sabia que a história não era só dela, era de muitas outras pessoas que, como ela, precisavam de um toque divino. Certa manhã, enquanto ajudava na limpeza do templo, Aline notou uma mulher sentada nos últimos bancos, com o rosto molhado de lágrimas. Era Dona Maria, uma irmã da igreja que há meses lutava contra uma depressão profunda. Os médicos diziam que era caso de remédio controlado, mas ela já não tinha mais forças nem para levantar da cama. Aline se aproximou com cuidado, lembrava bem como era se sentir sem esperança. Irmã, posso orar com a senhora? Perguntou, com a voz suave mas firme. Dona Maria apenas balançou a cabeça, sem coragem de falar. Aline sentou ao seu lado e começou a contar sua própria história, o diagnóstico de Sofia, as noites em claro, o momento em que quase desistiu. Mas também falou da corrente de oração, da palavra que o pastor falou naquela noite: Deus está prestes a inverter a sua situação. E como, de fato, ele invertiu. Eu também achei que nunca ia sair daquele poço, confessou Aline, segurando a mão trêmula de Dona Maria. Mas Deus não nos abandonou. Ele só estava preparando algo maior. Dona Maria olhou para ela com olhos vermelhos, mas algo naquelas palavras parece ter acendido uma pequena chama. Naquela mesma semana, ela voltou para a corrente de oração. E depois para a vigília. E para a campanha dos 21 dias de jejum. Não foi fácil. Houve dias em que as lágrimas voltavam, mas agora ela tinha um motivo para continuar. Se Deus fizera por Aline, ele poderia fazer por ela também. E fez. 3 meses depois, Dona Maria estava de pé no altar, com um sorriso no rosto que há muito não aparecia. Ela havia reduzido os remédios, voltado a cozinhar para a família e, o mais importante, recuperado a alegria de viver. Naquele dia, ela seguiu o exemplo de Aline, não guardou o milagre só para si. Subiu no púlpito e deu seu testemunho, e muitas outras pessoas na plateia, com lutas semelhantes, sentiram uma esperança renascer. Aline assistia a tudo da última fileira, com Sofia no colo. A menina, que agora crescia forte e cheia de vida, apontou para Dona Maria e perguntou: Mamãe, ela também foi curada como eu? Aline sorriu, com os olhos cheios d'água. Sim, filha. Porque aqui, nesta casa, Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente crer e não desistir, Ele vai fazer. E assim, o ciclo continuava. Cada milagre se tornava uma semente plantada no coração de alguém que ainda duvidava. Cada testemunho, um convite para quem ainda não havia experimentado o poder de Deus. Hoje, Aline não é mais apenas uma mãe grata. Ela faz parte da equipe de visitação da igreja, levando esperança a hospitais, asilos e lares onde a dor parece não ter fim. Sempre com a mesma mensagem: Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Basta você dar o primeiro passo. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela consegue tanta fé, Aline responde com um sorriso. Porque eu já vi o impossível virar possível.
e se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Na mesma semana em que Aline compartilhava seu testemunho na reunião de jovens, uma moça chamada Mariana, que havia chegado à igreja pela primeira vez, ouviu cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Ela não era de falar muito, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava internado há meses com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando pouco a pouco, e os especialistas já haviam dito aos pais para se prepararem para o pior. Mariana tinha ido à igreja quase por desespero. Uma vizinha, que também frequentava a CCB, insistiu: "Vem comigo só uma vez. Não custa nada orar." Ela aceitou mais para não magoar a amiga do que por crença. Mas ao ouvir Aline falando sobre como Deus tinha restaurado a saúde de seu filho quando a medicina já não tinha respostas, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza estranha, como se alguém lhe sussurrasse: "Isso também é para você." No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, Mariana se aproximou de Aline, ainda enxugando as lágrimas. Sua voz tremia. "Irmã, o que a senhora falou? Será que Deus pode fazer isso pelo meu filho também?" Aline olhou nos olhos dela e segurou suas mãos com firmeza. "Claro que pode, minha filha. Deus não tem filho predileto. O que Ele fez por mim, faz por qualquer um que crer. Vamos orar agora mesmo?" Mariana sentiu, e ali, no meio da igreja, as duas se ajoelharam. Aline orou com uma fé tão contundente que Mariana sentiu como se o chão tremesse debaixo dela. Não eram palavras bonitas, era um clamor, uma certeza de que aquele Deus que ressuscitou mortos na Bíblia ainda estava vivo e agindo. Naquela mesma noite, Mariana voltou para o hospital com um coração diferente. Ao entrar no quarto de Pedro, notou algo estranho. O menino, que há dias mal conseguia abrir os olhos, estava sentado na cama, brincando com um carrinho que ganhará de um voluntário. Seu rosto, antes amarelado e inchado, tinha uma cor mais viva. Os monitores ainda apitavam, mas os números pareciam melhores. "Mamãe, eu tô com fome", disse Pedro, pela primeira vez em semanas. Mariana quase desmaiou. Chamou a enfermeira, que, surpresa, verificou os sinais vitais e franziu a testa. "Não entendo, os exames de ontem mostravam uma piora significativa. Vamos pedir novos testes urgentes." Na manhã seguinte, os resultados chegaram. Os médicos não acreditavam no que viam, os níveis que estavam alterados haviam se normalizado. A função dos órgãos, que antes decaía rapidamente, agora mostrava uma melhora inexplicável. Um dos especialistas, depois de analisar tudo novamente, olhou para Mariana e balbuciou: "Isso não faz sentido médico. Mas, continue fazendo o que estiver fazendo, porque está funcionando." Mariana não precisou explicar. Ela sabia muito bem o que havia acontecido. Naquele domingo, ela voltou à igreja desta vez, não por obrigação, mas com Pedro ao seu lado, sorrindo e abraçando todo mundo. Quando subiu para dar seu testemunho, sua voz não tremia mais. "Eu vim aqui semana passada sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele não olha para a nossa fé pequena, Ele olha para o seu próprio poder. Meu filho estava morrendo, e hoje ele está aqui, curado. Não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus." A igreja explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras erguiam as mãos. E no meio da multidão, Aline sorria, porque mais uma vez Deus tinha usado uma história de dor para escrever um milagre. Depois do culto, uma senhora de cabelos brancos, que sempre sentava nos fundos, se aproximou de Mariana. Seu nome era Dona Clara, e ela carregava uma foto amarelada de um jovem. "Minha filha, eu também tenho um pedido. Meu neto está preso há 5 anos, envolvido com coisas erradas. Os advogados dizem que não tem jeito, que ele vai passar décadas na cadeia. Mas depois de ouvir o que Deus fez por você, será que ainda dá tempo de orar por ele?" Mariana abraçou Dona Clara com força. "Enquanto tiver vida, tem tempo. Deus não desiste da gente. Vamos orar agora?" E assim, como um rio que não para de correr, a fé de uma tocava a de outra. Cada milagre se tornava um farol, iluminando o caminho de quem ainda estava no escuro. Porque na CCB, as histórias não eram apenas contadas, elas eram vividas, compartilhadas e multiplicadas, provando que,
quando Deus age, ninguém sai o mesmo. Naquele mesmo instante, enquanto as duas mulheres se ajoelhavam ali entre os bancos da igreja, o coração de Mariana transbordava de uma paz que só quem já viu o impossível se tornar real pode entender. Ela segurou as mãos trêmulas de Dona Clara e começou a orar com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Senhor, o Senhor que libertou a minha filha das drogas, que tirou meu marido do álcool, que me deu forças quando eu não tinha mais nenhuma, olha para o neto dessa serva. O Senhor conhece seu nome, conhece seu rosto, conhece cada lágrima que Dona Clara já chorou por ele. Não há cadeia que possa prender quem o Senhor quer livre. Não há sentença que possa ser maior que a sua misericórdia. Em nome de Jesus, eu declaro, as portas de ferro vão se abrir. Dona Clara chorava sem conseguir segurar as lágrimas. Anos de vergonha, de visitas ao presídio com o coração apertado, de ouvir os advogados dizerem que não havia esperança, tudo aquilo parecia pesado demais. Mas ali, com a mão de Mariana na sua, ela sentiu algo diferente. Era como se uma luz tivesse acendido dentro dela, pequena no começo, mas que ia crescendo a cada palavra de oração. Eu creio, Senhor, ela sussurrou entre soluços. Mesmo que eu não veja, eu creio. Quando terminaram, Mariana olhou nos olhos de Dona Clara e disse com firmeza: Você vai voltar aqui semana que vem e vai me contar o que Deus fez. Não é pergunta, é promessa. Dona Clara assentiu, guardou a foto amarelada do neto no bolso e saiu da igreja com os passos mais leves. Mas o que ela não sabia é que, enquanto oravam, a mais de 100 quilômetros dali, dentro de uma cela superlotada, algo extraordinário estava acontecendo. Seu neto, Lucas, estava deitado na cama de concreto quando sentiu um calor estranho no peito, como se alguém tivesse colocado uma mão sobre seu coração. Ele se levantou assustado, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Só o barulho dos outros presos, as grades e o cheiro de mofo. Então, do nada, uma lembrança veio com força, a voz da avó, quando ele ainda era criança, cantando hinos da CCB enquanto faziam o almoço de domingo. Ele não entendia por que aquilo tinha vindo à sua mente agora, depois de tantos anos. Mas a sensação de paz era tão forte que ele caiu de joelhos ali mesmo, entre as grades, e começou a chorar sem saber por quê. Deus, se o Senhor existe, ele balbuciou, com a voz quebrada. Me tira daqui. Não aguento mais. Naquela mesma noite, um dos presos mais antigos, um homem que todos chamavam de seu Zé, aproximou-se dele. Você tá diferente, menino. O que foi que aconteceu? Lucas olhou para ele, enxugando as lágrimas. Não sei explicar, é como se alguma coisa tivesse me pegado por dentro. Seu Zé, que já tinha ouvido muitas histórias dentro daquele lugar, sorriu de um jeito que Lucas nunca tinha visto nele. Isso aí é Deus, filho. Ele não esquece de ninguém, nem dos que estão presos. Eu já vi isso acontecer antes. E então, como se fosse um sinal, seu Zé contou que, anos atrás, um pastor da CCB tinha visitado o presídio e orado por ele. Pouco tempo depois, uma revisão do seu processo tinha sido aprovada, e ele saíra em liberdade condicional. Coincidência? Não. Milagre? Com certeza, disse seu Zé, batendo no ombro de Lucas. Se Deus está mexendo com você, é porque ele tem um plano. E plano de Deus não falha. Os dias seguintes foram de uma expectativa que Lucas não conseguia explicar. Ele começou a ler um Novo Testamento que seu Zé lhe emprestou, escondido debaixo do colchão. E toda vez que abria aquelas páginas, sentia aquele mesmo calor no peito, como se alguém estivesse lhe dizendo, não tenha medo. Enquanto isso, Dona Clara não faltou à igreja nem um único dia. Todas as manhãs, ela chegava cedo, ajoelhava-se no mesmo lugar onde tinha orado com Mariana e pedia a Deus que cuidasse do seu neto. Às vezes, ela até sonhava com Lucas, sempre em lugares abertos, com um céu azul que ela não via há anos. Até que, na quarta-feira da semana seguinte, o telefone de Dona Clara tocou. Era uma advogada que ela nem lembrava mais que existia, ligando para dar uma notícia que parecia impossível. Dona Clara, o processo do Lucas foi reaberto. Houve um erro na sentença original, e agora ele tem direito a um novo julgamento. As chances de ele sair são grandes. Dona Clara quase deixou o telefone cair. Ela segurou no balcão da cozinha, sentindo as pernas tremendo. Como assim, senhora? Os outros advogados disseram que não tinha jeito. Pois é,
mas apareceu uma testemunha que não tinha sido ouvida na época. E tem mais, o juiz que vai revisar o caso é conhecido por ser muito justo. Não posso prometer nada, mas acho que o senhor pode começar a se preparar para recebê-lo em casa. Quando Dona Clara desligou, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Correu até a igreja, mesmo sendo dia de semana, e encontrou Mariana limpando os bancos. Minha filha! Ela gritou, abrindo os braços. Deus ouviu. Deus ouviu a nossa oração. Mariana sorriu, já sabendo o que tinha acontecido. Eu não falei? Enquanto tiver vida, tem tempo. E o tempo de Deus é perfeito. No dia do julgamento, Dona Clara foi com a roupa mais bonita que tinha, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas quando o juiz leu a sentença, liberdade condicional, com direito a trabalhar e reconstruir a vida, ela não conseguiu segurar um grito de alegria. Lucas, que estava ali de mãos dadas com seu Zé, que tinha ido só para apoiá-lo, olhou para a avó e viu algo que nunca tinha visto antes: esperança. Quando saíram do fórum, Lucas abraçou Dona Clara com tanta força que ela sentiu como se todo aquele tempo de dor estivesse sendo apagado. Vó, eu não sei como agradecer, ele disse, com a voz embargada. Dona Clara segurou o rosto dele entre as mãos e olhou nos seus olhos. Não é a mim que você tem que agradecer, meu filho. É a Deus. Ele te tirou de um buraco que nenhum homem poderia. Agora, a gente vai começar de novo. E dessa vez, com ele no meio da gente. No domingo seguinte, Lucas entrou pela primeira vez na CCB. Ele não sabia os hinos, não conhecia ninguém, mas quando a congregação começou a cantar Deus é fiel, ele sentiu aquelas palavras como um abraço. E quando o pastor chamou os que queriam se batizar, ele foi o primeiro a levantar a mão. Eu quero servir a Deus, disse ele, firme. Porque se não fosse ele, eu ainda estaria perdido. Dona Clara, sentada ao lado de Mariana, chorava sem parar. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquelas que só quem viu o milagre de perto entende. Porque ali, naqueles bancos simples, entre pessoas que também tinham suas histórias de dor e vitória, ela via a prova de que Deus não apenas ouve, ele age. E quando ele age, nada fica igual. Lucas se batizou naquele mesmo dia, saindo das águas com um sorriso que parecia não caber no rosto. E quando abraçou a avó, sussurrou. Agora eu entendo, vó. A gente não precisa de cadeia para ser preso. O verdadeiro cativeiro é viver sem Deus. Mas hoje eu sou livre de verdade. E assim, mais uma história se juntava às muitas que já corriam pelos corredores da CCB. Histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas, que entraram com medos e saíram com fé, que pensavam que estavam sozinhas e descobriram que tinham um pai que nunca as abandonou. Porque na CCB, os milagres não são apenas contados, eles são vividos. E cada um deles é um convite para quem ainda duvida: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você também. Basta crer. O milagre completo. A notícia do batismo de Lucas se espalhou rápido. Sua mãe, que há anos orava por ele entre lágrimas, correu para a igreja e, ao vê-lo de braços abertos, caiu de joelhos. Não eram mais as mesmas mãos que outrora tremiam ao receber ligações da polícia ou que assinavam papéis de advogados. Agora, eram mãos que seguravam as do filho, finalmente em paz. Naquela noite, a família se reuniu em casa, algo que não acontecia havia anos. A avó, com os olhos brilhando, colocou sobre a mesa a Bíblia que Lucas havia ganhado na igreja. Esse livro é a sua nova arma, neto, disse ela, passando os dedos pelas páginas desgastadas. Mas lembre-se, a maior batalha já foi vencida na cruz. O resto é só caminhar. Dias depois, Lucas voltou ao antigo bairro. Não para relembrar o passado, mas para estender a mão a quem ainda estava preso nas mesmas correntes que o aprisionaram. Encontrou Ricardo, seu ex-companheiro de cela, agora encostado em um muro com um olhar vazio. Você mudou, irmão, murmurou Ricardo, desconfiado. Lucas sorriu, não fui eu. Foi alguém maior. E ali, sob o mesmo céu que testemunhou suas escolhas erradas, ele contou sua história não como um ex-presidiário, mas como um homem livre. Reflexão final: a liberdade que ninguém pode roubar. Há cadeias que não são de ferro, mas de vazio, de culpa, de uma vida sem propósito. Lucas descobriu que a verdadeira prisão não eram as grades, mas a ausência de Deus.
E quando ele entra, as correntes mais pesadas se quebram como vidro. Não porque merecemos, mas porque ele é bom, mesmo quando nós não somos. Lição de vida. Deus não muda seu passado, mas pode reescrever seu futuro. O milagre não está apenas em sair da cadeia, mas em entrar na graça. E a graça? Ela não pergunta onde você esteve. Ela só pergunta se você está pronto para ir adiante. Porque no fim, as melhores histórias não são das pessoas que nunca caíram, mas daquelas que, ao se levantarem, encontraram uma mão estendida e nela, a força para nunca mais cair sozinhas.